requerendo, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado, um voto de aplauso à Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, por ter conquistado destacada posição no ranking mundial de instituições de ensino superior. Estive em Londrina neste final de semana, por ocasião da exposição Feira da Cidade, uma cidade de 550 mil habitantes, que promove uma das mais importantes feiras da agropecuária brasileira, visitada por mais de 600 mil pessoas nos últimos dias, e constatei a alegria do reitor da Universidade Estadual de Londrina com essa conquista ímpar. Uma universidade que tem 43 anos de existência, já que foi fundada em 1971. Nela eu tive a oportunidade de estudar e de me formar, e certamente a juventude que hoje frequenta pode figurar com orgulho em posição de destaque junto e até à frente, né? Uma posição de destaque até à frente de históricas instituições nacionais e de todo o mundo. Constatamos um levantamento feito relativo ao ano passado internacionalmente, que seleciona entre cerca de 3 mil instituições de ensino superior de praticamente todo o mundo as 200 melhores em diversas áreas. E no ranking das melhores universidades na área de agricultura e silvicultura, tão relevante para o combate à fome e a busca do desenvolvimento no planeta, a Universidade Estadual de Londrina foi a única instituição pública estadual paranaense a aparecer no seleto grupo de 200 na honrosa 132ª posição. Uma universidade pública estadual de apenas 43 anos de vida aparece naquela área à frente de respeitadas instituições federais, como a Mineira Universidade Federal de Lavras, a Paulista Federal de São Carlos e a própria Universidade Federal do Paraná. Mais importante, a UEL aparece à frente de instituições da Europa e da América do Norte, igualmente destacadas na área de agricultura e silvicultura, mas cuja existência, na maioria dos casos, se mede em séculos. É o caso, a título de exemplo, das italianas, a Universidade de Milão e de Florença, as espanholas de Valência e de Sevilha, a canadense de Quebec, a católica de Louvain, na Bélgica, e a Universidade de Exeter, no Reino Unido. Esse destaque internacional alcançado por uma universidade do interior do Paraná pode surpreender quem não acompanha de perto o que se passa no ensino superior em nosso estado. Mas não representa grande surpresa para aqueles que fazem parte do mundo acadêmico. Isso porque aquele desempenho da nossa universidade não foge à posição de liderança que ela vem apresentando nos últimos anos, também em ranking nacionais. Em 2012, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, por exemplo, a UEL já aparecia à frente de todas as instituições federais, estaduais e particulares do Paraná. Aquele desempenho a deixou na honrosa 25ª posição entre as 192 instituições públicas e particulares que o INEP pesquisou em todo o país. Esse protagonismo da UEL se confirma também em outra avaliação oficial brasileira, que vem a ser o ENADE. Nos resultados de 2012, a UEL também já aparecia à frente das demais instituições de ensino públicas ou particulares. Segundo os dados que o Ministério da Educação divulgou, no ano passado, dos 9 cursos pesquisados, em 2012, a UEL obteve em 7 os maiores conceitos, que são 4 e 5. Enfim,
Não é apenas a Universidade Estadual de Londrina que presta um extraordinário serviço ao desenvolvimento do meu estado, o Paraná. As universidades públicas, a de Maringá, a do oeste do Paraná, com sede em Cascavel, a do Unicentro, com sede em Guarapuava, e a de Ponta Grossa. Universidades que possuem hoje campos avançados em várias cidades do interior do Paraná, se constituem instrumentos vigorosos de promoção do desenvolvimento com qualidade. Nós temos hoje mais de 136 mil acadêmicos cursando as universidades estaduais do Paraná. 97% deles no interior. Portanto, estas universidades se constituem em instrumentos de contenção do êxodo da juventude, que certamente teria que demandar para outros centros urbanos avançados na busca de oportunidades para a qualificação universitária. Eu tive a primazia como governador de decretar a gratuidade do ensino nessas universidades e de criar duas delas, a de Cascavel, a do oeste do Paraná, estadualizando as faculdades lá existentes, integrando-as à Universidade do Oeste do Estado, com gratuidade de ensino. E a Unicentro, com sede em Guarapuava, que abrigou também a faculdade existente no município de Irati, compondo a Universidade do Centro do Paraná, denominada de Unicentro, também com a gratuidade do ensino. Tivemos, à época, a oportunidade de investir 12% da receita estadual no ensino superior. Logo a seguir do nosso governo, houve uma redução para 6% e hoje é em torno de pouco mais de 5% que se aplica da receita estadual nas universidades estaduais. Naquela época, lembro-me bem, o Paraná investia 2 vezes mais, proporcionalmente 2 vezes mais do que São Paulo, 4 vezes mais do que o Rio de Janeiro e infinitamente mais do que outros estados no ensino superior, já que outros estados nada investiam, tinham a primazia de possuir universidades federais, como o Rio Grande do Sul, como Minas Gerais e outros. Portanto, o governo do Paraná, o povo do Paraná, tem investido de forma significativa no ensino superior. Mas certamente tem proporcionado a milhares de jovens a oportunidade do diploma superior. Sem a gratuidade do ensino, certamente milhares de jovens não teriam se formado. E nós constatamos a emoção dos pais, especialmente dos pais, no dia da formatura, quando festejam o filho recebendo o diploma do ensino superior. É por isso que acredito ter sido a maior conquista social das últimas décadas no meu estado, a gratuidade do ensino nas universidades estaduais. Um estado que contava apenas com a Universidade Federal instalada em Curitiba, investiu corajosamente no ensino superior, instalando universidades nas várias regiões, estão posicionadas geograficamente para atender ao Estado em toda a sua dimensão. E isso certamente tem feito a diferença, modernizando o interior do Estado com os instrumentos do conhecimento, a busca do conhecimento, a oportunidade que esses jovens possuem de buscar conhecimento nessas universidades estaduais. Sempre houve no Paraná a pretensão de que uma delas fosse federalizada para que o Estado tivesse menos ônus na manutenção destas instituições de ensino superior. Nunca foi possível, nunca se obteve êxito. Mesmo o Estado tendo ministros da educação, como teve em mais de uma oportunidade, não
houve possibilidade de federalizar uma das unidades estaduais do ensino superior. Isso significa um grande encargo. Parte significativa da receita estadual é dedicada ao ensino superior no Paraná. Mas eu repito, são instrumentos preciosos de promoção do desenvolvimento estadual. Eu queria também, depois dessa homenagem à Universidade de Londrina, que é extensiva a todas as universidades estaduais do Paraná, que trabalham com muito entusiasmo, com dedicação, buscando a qualificação de profissionais competentes, exatamente aqueles que serão responsáveis por mudanças fundamentais que os novos tempos estão a exigir nesse país. Portanto, a homenagem é extensiva a todas as universidades estaduais do Paraná. Quero ainda, nesta segunda-feira, voltar a abordar o que, através da imprensa, já o fizemos. A suspensão pela diretoria do IBGE da divulgação dos resultados trimestrais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD. Esta suspensão surpreendeu, e sobretudo porque a justificativa do IBGE foi no sentido de que 2 parlamentares, 2 senadores, fizeram a solicitação. O jornal O Estado de São Paulo publica hoje um editorial. Eu peço ao presidente Aníbal Diniz que autorize a publicação na íntegra e faço leitura da primeira parte desse editorial, que diz o seguinte: a suspensão pela diretoria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística da divulgação dos resultados trimestrais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, que apresenta a situação do mercado de trabalho no país, deixa claro que, se for necessário para evitar que informações eventualmente negativas sobre o desempenho da economia causem danos à candidatura da presidente Dilma Rousseff à reeleição, o governo do PT não hesitará um segundo para intervir em qualquer órgão público. Nem mesmo instituições como o IBGE, que construíram ao longo dos anos uma reputação reconhecida internacionalmente pela qualidade e isenção de seu trabalho e produzem informações essenciais para a formulação de políticas públicas e para decisões das empresas privadas e das famílias, escapam da volúpia petista pela permanência no poder. Isso é do editorial do Estado de São Paulo. Em outro trecho, a constatação pela PNAD contínua de que o desemprego médio no país em 2013 foi de 7,1%, deve ter provocado grande irritação entre os membros do governo, que acumulam a função de organizadores da campanha eleitoral de Dilma. Eles estavam acostumados a outro indicador, a pesquisa mensal de emprego, também aferida pelo IBGE, que tem apontado para um desemprego em torno de 5%, número que certamente tem impacto eleitoral muito mais favorável para a candidatura oficial do que o PNAD contínua. Portanto, é difícil esconder aí um objetivo eleitoral escuso, esconder os números da realidade, já que o governo procura, nas ações administrativas que desenvolve, e, sobretudo, através da comunicação oficial, dourar a pílula. Além de adotar a contabilidade criativa, a mágica contábil, para passar a imagem de que as contas públicas brasileiras estão alinhadas, não se encontram em descompasso com as exigências da gestão pública competente, responsável fiscalmente. O que se vê é uma manobra constante, é uma estratégia pertinaz que tem por objetivo mostrar um país irreal. Eu tenho feito referência já a essa questão do desemprego. Quando o governo divulgou de forma espetaculosa
que o índice de desemprego no país era de 5%, nós apresentamos números também oficiais do governo, que ensejavam uma interpretação oposta. Ao invés da euforia, no mínimo a preocupação deveria estar presente nas ações e no comportamento das autoridades do governo. Quando se constata que 38% dos brasileiros aptos ao trabalho estão sem nenhuma ocupação, estão, portanto, desocupados, não estão empregados, mas não procuram emprego por razões diversas. São mais de 60 milhões de brasileiros, portanto, que não exercem nenhuma função laboral. Estão desocupados e não constam das estatísticas do desemprego no país. Isto o governo não considera. E agora, mais do que desconsiderar isso, suspende no ano eleitoral uma pesquisa que é base para a reflexão dos brasileiros, porque estamos no ano eleitoral e os números negativos não podem ser apresentados à sociedade, já que significarão desgaste para quem ocupa o governo, já que poderão desmentir as afirmações falaciosas de quem governa de que o país caminha o bom caminho. O que nós verificamos em pesquisas realizadas recentemente no sul do país é que aquela expectativa otimista do povo brasileiro em relação ao nosso futuro se inverteu. Hoje há preocupação, há uma expectativa pessimista em relação ao futuro quando se indaga dos pesquisados se o país está no caminho certo. A resposta majoritariamente é de que o país está no caminho errado. Ao afirmar que o país está... Isto me refiro a pesquisas realizadas nos últimos dias no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, no sul do país. Se a maioria significativa dos pesquisados opinam que o país está no caminho errado, é porque a maioria significativa está condenando o desempenho de quem governa o país atualmente. E esta é a preocupação revelada agora com a suspensão dessa pesquisa. O IBGE, certamente, tecnicamente, não faria isso, mas com o aparelhamento do Estado brasileiro, que alcança mesmo instituições técnicas que deveriam sempre priorizar a qualificação técnica para não se descaracterizarem em relação à função que desempenham, certamente nós não teríamos a suspensão desta pesquisa. As justificativas são inconsistentes, as justificativas não convencem, e, sobretudo, porque a solicitação, segundo se divulgou, parte de 2 senadores que disputam as eleições neste ano de 2014. E certamente não são técnicos qualificados para auferir a conveniência de se manter esse sistema de pesquisa ou de se suspender para se reiniciar apenas em 2015, depois das eleições. Fica esse registro, senhor presidente, com esse editorial do jornal Estado de São Paulo, porque, evidentemente, não traz a suspeição partidária. No ano eleitoral, toda avaliação que alguém possa fazer, seja no campo da oposição ou no campo do governo, há sempre a suspeição no ar. Se verifica sempre a hipótese de outros interesses. Nesse caso, não. Há uma avaliação insuspeita de um jornal conceituado, um editorial bem redigido, que demonstra esta preocupação. Essa decisão tem cunho de natureza eleitoral. E, certamente, ela não vem a favor dos interesses do país. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.